Por que você deveria ter um sócio? É muito bonito quando a gente fala, eu sou dono de empresa, eu tenho uma empresa XYZ, eu sou CEO dessa empresa. Pô, isso é muito legal. Inclusive, eu vou apoiar quem começa, eu vou apoiar quem tá nessa jornada, porque eu também tô aprendendo. Inclusive, esse canal aqui é para aprender e ensinar ao mesmo tempo. Eu tô nessa fase, né? Nunca teve uma empresa, ou quem tá começando, sempre se pergunta, será que é bom mesmo ter um sócio? Será que eu preciso de um sócio? E eu vou responder para vocês aqui agora com base no meu conhecimento e com base naquilo que eu passei e que eu tô passando até agora. E muita gente pensa assim, um cara que vai dividir o lucro comigo, será que realmente tem essa importância? Será que eu preciso realmente disso? Será que vai fazer sentido para mim? E com toda a sinceridade do mundo eu vou falar, depende. O sócio não é aquele cara que vai fazer girar a parada por completo. Vocês dois vão ter que trabalhar juntos numa sinergia. Então, se você quiser um sócio para você girar a sua empresa sozinho e, eu vou chamar esse cara aqui, ele vai ter tanto da minha empresa e beleza, ele vai fazer tudo girar sozinho. Isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, isso é totalmente errado, tanto da sua parte quanto da dele. A não ser que ele tenha 90% da sua empresa e você seja o de 10% ali, o minoritário. Mas se não for esse caso específico, esquece, você tá fazendo completamente errado. A minha visão da parada é que o sócio, ele vai cuidar das partes que você não consegue cuidar. E o cara tem que ser bom nessa parada também. Senão você vai chamar um cara, por exemplo, que é bom em finanças e você vai colocar ele pra gerir outra coisa, chamar lead, sei lá, uma coisa assim, não vai dar certo. Você tem que ver alguém que é bom naquilo que você tá precisando. Por exemplo, você não é bom em finanças e você precisa, sua finança está totalmente desregulada, totalmente bagunçada ali na tua empresa. Você precisa de um cara de finanças. Beleza, básico. Chama esse cara, coloca ele na tua empresa, começa a integrar ele no seu meio. Mesmo que a sua empresa seja só você, seja o eu-presa, né? Que inclusive é a fase que eu tô passando agora em uma das minhas empresas. Você começa a inteirar esse cara, você começa a treinar ele e você começa a falar assim, desse ponto pra frente é a tua parte. E aí beleza, você trabalha ali, você foca mais na tua área, no que você precisa fazer e ele vai cuidar da outra parte. Simples assim. É simples assim? Lógico que não. Na hora que você for colocar lá a mão na massa, você vai ter que treinar, você vai ter que pegar o cara e colocar o cara lá pra gerir, pra fazer as coisas. Você vai ter que realmente ter um processo e não é simples. Por isso que não é qualquer um que você coloca como sócio. Você tem que olhar bem, inclusive a vida pessoal do cara. E às vezes o cara, ele é bom numa coisa, mas na vida pessoal dele ele não tem comprometimento. Às vezes o cara é desorganizado. Então, isso também conta muito. Um dos pontos, eu acho que principais, a vida pessoal dele também reflete no que ele vai fazer no teu negócio. Então, assim, a minha visão é, enquanto um estiver focado em algo, você vai estar focado em outra coisa. Entende? Se você tiver mais sócios, se a sua empresa couber mais sócios, ótimo. É bom porque aí você divide mais áreas e você tem mais áreas. A empresa ela vai tendo mais áreas ao longo do tempo. Então, por exemplo, você começa com uma empresa ali, que é o meu caso, de produtos físicos, só que vendendo só digital. Então, ali no início você tem que cuidar do financeiro, você tem que cuidar de gestão de tráfego pago, você tem que cuidar do Instagram, você tem que cuidar das mídias no geral, criativo. Então, no início é você que faz isso e beleza. Ao longo do tempo, quando a sua empresa for crescendo, e isso é até um plano que eu tenho também, você vai ter uma pessoa só para cuidar dos criativos, outra só para cuidar do atendimento, outra só para cuidar do financeiro, entendeu? Você vai dividindo essas áreas, mas no início é você. Você coloca um cara, ele é bom naquilo que você chamou para ele fazer, mas ele não pegou o timing da empresa, ele não pegou o ritmo, ele não conseguiu ali juntar as peças e montar o quebra-cabeça e falar, é isso aqui que eu vou entregar. Então, você pode pegar, eliminar ele assim, dizendo, né, uma forma, tirar ele. Óbvio que vocês vão entrar num acordo enquanto a isso e precisa de um acordo, precisa de contrato, precisa de tudo isso. Isso é um erro que eu cometi, mas que eu não cometo mais. A gente precisa de contrato em tudo que a gente vai fazer na nossa empresa, é preciso. E aí beleza, vocês acordam e você tira ele, desliga ele da sua empresa e coloca outra pessoa. E abre esse processo seletivo. Você precisa ter um processo seletivo para você achar alguém. Agora, existe uma outra possibilidade também, que é você começar com alguém e ir desenvolvendo a empresa com essa pessoa. Isso é
assim, a melhor forma de ter um sócio bom. Porque assim, você estando com o cara desde o início, o cara sabe do financeiro da empresa, ele sabe como a empresa gera, ele sabe quantos clientes, ele sabe de tudo. E isso é muito bom porque os dois entendem como a empresa funciona e os dois sabem a maneira de tratar tal situação dentro de uma empresa. Por exemplo, eu tenho a Elevate, que é uma empresa de mídia minha e do meu sócio. Eu comecei com ele, eu falei assim, cara, é o seguinte, eu tô querendo montar uma empresa, só que sozinho eu não consigo. Então eu preciso de alguém. Ele foi meu treinador em fotografia na igreja, então eu falei, pô, esse cara aqui é o cara certo. Ele entende do que eu preciso, ele é focado e ele tem o que eu ainda não tenho, que é expertise nessa área. E ele consegue muito mais do que eu arranjar pessoas. Então eu vou ficar no operacional, eu vou gerir a empresa e ele vai trabalhando em outras partes, como por exemplo atender clientes em campeonatos. Coisas que eu consigo fazer, que às vezes ele não consegue, por exemplo um site que ele ainda não tem essa expertise de fazer, eu vou lá e faço. E às vezes coisas que eu não consigo fazer por tempo ou por não saber, ele vai lá e faz. Então a gente tá sempre nessa. Mas assim, tira esse negócio da cabeça que você vai colocar um sócio na tua empresa e a empresa vai começar a crescer e faturar milhões. Esquece esse negócio. O cara precisa de um tempo, o cara precisa de um processo e o cara precisa de entrar, ser treinado para aquilo. Se você treinou, deu o tempo para ele, para se adaptar e não tá tendo resultado, tira e coloca outro. Muito obrigado, eu sou teu amigo, mas aqui na empresa você não deu resultado. Um abraço. É isso que tem que fazer. Sim, a gente quando tá começando, a gente pensa, pô, esse cara, ele tem tudo pra ser a pessoa certa, só que não deu resultado. Tudo ok. Você precisa colocar outra pessoa, você precisa testar outras pessoas. E não tem nada de errado em você querer trocar. Só que é aquilo. Quando você for acordar com a pessoa, você precisa deixar bem claro que o processo dele entrar e se adaptar, você precisa ter resultado nele. Então, deixa lá no contrato. Olha, vamos assinar um pré-contrato. A gente tem um resultado aqui. A gente vai fazer esse acordo. Você vai receber uma remuneração com isso. E depois que passar esse processo de aprendizado e de adaptação, aí sim você parte para uma sociedade mais consolidada aqui dentro da empresa. É assim que você precisa fazer. E essa é uma ideia que é até muito interessante, porque eu não vejo muita gente falando sobre isso e que mudou completamente a forma que eu trabalhei com sócio. Então, o resumo aqui é, entenda que o sócio não é um gênio da lâmpada. O cara não vai entrar e trazer resultado de uma hora para outra. Às vezes ele precisa de um tempo e às vezes ele precisa de competência na área. Às vezes ele não tem, você achou que ele tinha, não tem. Foi um erro teu, foi uma escolha tua. O tempo que você está perdendo é até que válido, se você não recrutou da forma certa. Assim, se não estiver trazendo resultado, ser erro na sua comunicação ou na execução dele. Se for erro na sua comunicação, você corrige, trazer com mais clareza o que você quer, o que você precisa, o seu resultado. E se for erro na execução dele, corrija esse erro. E se você corrigir e mesmo assim não der certo, aí é hora de trocar também. Eu costumo dizer que não existe pessoa certa para o seu negócio, mas existe aquela pessoa que você identificou, bateu o olho, olhou e falou assim, cara, esse cara aqui vai ser bom para tal área que eu estou precisando. Então é ele que eu vou colocar. E aí você observa os padrões, observa o comportamento, observa a expertise no caso dessa área e você coloca ele para dentro. Então é isso, eu acho que eu não me apresentei, mas o meu nome é Felipe Torres, eu tenho 2 empresas que estão crescendo. Uma que eu estou criando agora, que é a Bright Club, que inclusive essa camisa aqui incrível é dessa marca da Bright Club. Então eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem seguir lá no Instagram. Eu ainda não lancei a marca, então tô para lançar, tô vendo ainda o lançamento dela, vou trabalhar nessa marca ainda, mas ela já tá pronta, ela já tá consolidada e daqui a pouco vocês vão ter acesso à marca. E a outra empresa que eu tenho é essa que eu te falei, é a Elevate. Criando esse canal aqui justamente para poder falar um pouco sobre o mundo dos negócios, o que a gente observa, o que a gente passa, o que eu tô aprendendo, né? Eu tô aqui para ensinar enquanto aprende. Então, eu tô aprendendo com vocês, eu tô aprendendo com o que eu tô vivendo, eu tô passando aqui para vocês em formato de vídeo e eu espero que esteja ajudando. Se vocês quiserem um vídeo
sobre como achar um sócio. Eu vou deixar os comentários aqui abertos, vocês comentam. Ou então vai lá no meu Instagram e comenta lá também no meu direct, enfim, qualquer coisa que você quiser comentar lá, pode ficar à vontade. É isso. Segue a Bright Club, segue também a Elevate. Sei que é muita coisa para seguir, mas acho que vai valer a pena vocês seguirem lá os nossos perfis. Beleza? Então é isso. E um abraço, meu jovem empreendedor.